Negócio de Meia Hora. Empreendedorismo como você nunca ouviu. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Negócio de Meia Hora, um espaço para a gente falar sobre empreendedorismo, para você que gosta de negócio, para você que quer empreender. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Ramos. E eu sou Ana Letícia e hoje a gente vai conversar com um cara que começou do zero e hoje trabalha com o maior ícone da gastronomia pernambucana. Para começar, Berg, seja muito bem-vindo, né? Obrigado por estar aqui. Esse é um sonho, Isso. como eu estava compartilhando agora há pouco com você. Esse é um sonho nosso e está se tornando realidade. Para começar, eu queria saber como tudo começou, né? Você estava dando um spoilerzinho para a gente, e aí fique bem à vontade, se apresente. Primeiramente, boa noite, né? Boa Boa noite. noite. Agradecer aí o convite de vocês, né? Com certeza a honra é recíproca, né? Tanto de como vocês me recebem, eu agradeço por estar aqui. Então, começar falando um pouquinho da história do Sabor da Casa. E aí, como eu estava dando um spoiler aqui, como você falou, eu servi as Forças Armadas, né? Só que a minha história como um empreendedor, ela começa bem antes disso, né? Aos 8 anos de idade eu já empreendia como criança. Então, eu já tinha um feelingzinho do que era que eu queria para minha vida, como eu havia dito a vocês. Uhum. Por quê? Eu determinei que quando eu chegasse da missão de paz, estive na missão de paz no Haiti por 7 meses e 16 dias, e aí eu determinei que quando eu voltasse, o meu projeto de vida seria estudar para concurso, finalizar a faculdade e montar um negócio. E aí foi exatamente assim que eu fiz. Em 2012, né, eu cheguei finalzinho de 2011, em 2012 eu comecei a tocar esse projeto. Eu retomei a faculdade. Final de 2013 para 2014 eu me formei. Tu fazia faculdade de quê? Administração. Sempre, aí, né? É o sempre, que rodeia a sempre. gente, Estamos né, aqui, né? Leonardo? Estamos aqui. Eu costumo dizer que eu acho que o maior curso que eu fiz até hoje foi esses 8 anos empreendendo aí. Com certeza. certeza. Eu tenho mestrado em alguma coisa. Com certeza. Você termina colhendo um pouco de cada coisa, né? Uhum. Quando eu terminei a faculdade, antes de empreender, quando o ano virou, eu já me matriculei no curso de Direito, porque era o meu sonho fazer Direito. Eita. Uhum. Então, eu comecei. Só que aí eu achava que, pelo meu, vamos dizer assim, o meu preparo intelectual, eu achava que eu ia ter muita dificuldade no curso de Direito. Então, não comecei por Direito, fui para Administração e depois fui para Direito. Mas, realmente era o que eu queria, mas não consegui me formar, porque a fábrica Tomou um espaço muito grande. tomou um espaço muito grande, mas eu tranquei ainda no terceiro período. Eita. Aguentei 1 ano e meio de porrada. Caramba. E aí, quando começou as viagens mesmo, valendo, aí não teve como segurar, não. E aí... Isso conciliando com o exército. Não, Já depois já não do existe exército. mais o exército aí. Porque... E aí, tem uma ressalva aqui, não no ano de 2014, sim no ano de 2015. Porque o ano de 2014 foi o ano de preparo. Aham. Eu poupo desde os meus 20 anos, 19 anos de idade. Uhum. Porque eu tinha um objetivo, eu queria fazer alguma coisa para mim. Eu ia Aham. passar no concurso, ia investir esse dinheiro em cursinho, fazendo Sim. para pagar cursinho para fazer concurso público, ou ia fazer alguma coisa. E aí eu digo que eu tenho mais do que mereço, né? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu não terminei o meu ensino médio pelas vias normais, né? Eu nunca gostei de estudar. Eu virei um estudante depois que eu me converti, ou seja, aos 15 anos. Então aí que eu passei a ler Bíblia, e aí eu fui me interessando mais por ler, e aí automaticamente você quer estar lá no púlpito, você quer fazer alguma coisa, Verdade. né? E aí foi criando um estímulo, mas eu já estava atrasado, já tinha perdido muito tempo. Então eu consegui concluir o ensino médio dos 18 por 19, porém foi no Caramba. supletivo. Uhum. Então isso já me gerava uma dificuldade muito maior. Ou seja, qualquer concurso público eu já saía atrás na concorrência. Uhum. Então eu tracei como meta me enterrar nos livros para pirar, para poder colher um pouquinho desse atraso, né? Ou seja, recuperar esse atraso. E a prova disso foi que em 2014 eu realmente colhi os frutos desse tempo investido, né? Que massa. Eu montei a fábrica em abril, comecei a montar a fábrica em abril, peguei um dinheiro que eu tinha, comprei um galpão
E aí A comecei... fábrica fica onde mesmo? Fica hoje na Estrada da Mombeca, mas ela iniciou na Estrada de Passarinho. Eu gosto de estrada. Começou na Estrada do Passarinho. Que fica onde? É Recife. É Recife. Fica... Estrada do Existe Passarinho. Passarinho Recife, existe Passarinho Olinda. Mas Sim, eu sim. fico bem na BR ali, Sim, ficava, sim. né? Aí ficava no... Tu conhece um pouco da BR subindo para Paulista, né? Sim, sim. 101 tem a Fruta Plus e Uhum. o prédio da gente fica atrás da Fruta Plus. Atrás, tô ligado. Mas se a gente fosse contar aqui de quando começou, de 1 de abril a 1 de julho, de 1 de julho até agora, a gente ia fazer uns 20 10 mil horas. podcasts aqui. 10 horas de podcast. Fica à vontade. Porque é realmente muita coisa. Uhum. Muita coisa de que... Hoje eu me sinto, como empreendedor, um cara experiente, né? Eu tenho, Sim. eu tenho como é que eu posso dizer? Autonomia para dizer o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Sim. Uhum. Toco uma empresa há 8 anos, não tenho sócio. E aí eu falo de não empresa... Eu falo Sabor da Casa, mas a gente não só tem um CNPJ. Sim, sim. Tem um Isso. CNPJ lá em Fortaleza, eu tenho um CNPJ em Marcel, eu tenho um CNPJ aqui no aeroporto do Recife, eu tenho um CNPJ ali nos Aflitos. E aí esse CNPJ já foi multiplicado em vários, né? Quando a gente tinha operação em Belém, vai estar no meio da história aí. E aí, 2014, eu decidi mudar de vida no sentido de... Era o ano de eu começar a cumprir com um projeto que eu fiz para minha vida. Então, Uhum. fiz alguns concursos, fui aprovado em 3. Então a meta de passar no concurso eu já tinha atingido. Olha aí, check. Checkmate. Passei para soldado aqui, né? Porque a gente que é... Eu estava dizendo isso aqui, que é de comunidade, como eu era, o sonho é ser concursado. É E verdade. para mim ser soldado da polícia seria o melhor emprego do mundo. Mas Deus ele foi tão bom que me deu 2 concursos de soldado e me deu um concurso de oficial. Então, como eu já tinha dito a vocês, foi o maior presente que, para quem vem da onde eu vim, podia receber. E eu não estou falando isso por mimimi, não. Porque Sim. longe de mim tal coisa. Eu gosto de... Quando é difícil é que é melhor, né, não, Vadinho? E aí, eu me senti pronto para sair. Porque eu já tinha uma retaguarda. Uhum. E aí eu chamei o tenente, que era meu chefe, e disse: tenente, esse ano... Não era nem o ano, era nesse ano, 2014. Daqui a alguns meses eu vou pedir para ir embora. Eu disse: mas cara, tu tem mais um ano, segura. Eu disse: não, eu vou pedir para ir embora. Eu disse: por quê? Tu já está aprovado no concurso, espera chamar e tu vai. Eu disse: não, porque eu tenho um outro projeto. Eu nunca tive o sonho de ser empresário. Eu faço questão de falar isso. Uhum. Por quê? Porque o meu sonho era ser soldado, pô. E aí eu digo: eu tenho mais do que mereço. Uhum. Meu sonho era ser soldado. E aí montei a empresa, comprei o prédio, eu disse a vocês. O segredo para os jovens aí, eu sei que vocês vão fazer algumas perguntas no final, mas eu vou começar dizendo: poupe. Uhum. Porque quem tem é quem consegue fazer alguma coisa. A gente sonha, né? E quando a gente fala, ouve as pessoas... Eu vi muito isso, as pessoas contando as histórias. Eu vi isso, principalmente a gente que vive assistindo culto, assistindo pregações e histórias, a gente tem de viver a experiência dos outros e ouvir a experiência dos outros. Isso. E viver as nossas experiências é muito difícil. Eu tive vários exemplos que foram chocantes. Ou seja, 2014, a gente começa em abril, pedi liberação no quartel, o pessoal foi maleável, que eu já tinha uma história boa lá. Eu era um militar exemplar, tanto que até hoje as pessoas conhecem a minha história. Eu fui para Praça Mais Distinta, que é uma medalha que você ganha como melhor militar do batalhão. Uhum. E aí, hoje eu ministro palestra dentro das organizações Que militares. massa. Estou sempre lá, todo ano eu rodo um monte de organização militar, IF, sem ser militar, né? IFPE, Senai, Senac, a gente ministra palestra. E mais na frente vocês vão entender, mas foi uma palestra que eu fiz, então foi uma promessa que eu fiz de fazer isso e eu não cobro nada. Eu já participei de evento aqui em Boa Viagem, hotel, que o cara botou 140 pessoas na sala a R$1.000. Caramba. E eu não fiz questão, não fiz nem questão, né? Eu não ia cobrar, então não é nem uma questão fazer questão. Eu fiz de coração, Sim. enfim. Uhum. Começamos a empresa 1 de julho de 2014. Quando eu formalizei a empresa, eu fui lá e pedi a minha baixa, né? Exoneração, pedi minha Sim. baixa. 30 dias depois foi publicada a minha baixa e aí eu deixo de ser militar oficialmente. Vira civil. E agora vira esse negócio aí que o pessoal chama de empresário. E como é que foi, Berg, com bolo de rolo, assim? Qual foi a ideia de começar com bolo de rolo? Você falou que você já teve um negócio antes empírico, Isso, né? eu comecei vendendo, né? Eu sempre vendi coisa. Eu vendi e comecei vendendo quentinha. Aham. E aí, uma vez eu cheguei da escola, minha mãe tinha montado um negócio de marmita para ela, e eu fiquei sem entender, eu pirraia ainda. Minha mãe disse: não, eu comecei a vender almoço aqui. E aí eu fui fazer cálculo. Acho que
Negócio que uns 4 meses depois veio isso na minha cabeça, faz um cálculo aí. E aí eu descobri que minha mãe vendia, tipo, 100 quentinhas por dia. E aí eu tracei a minha primeira meta como empreendedor, sem saber que era uma meta de empreendedor. Porque eu era Sim. criança, 10 anos, não vai imaginar 11 anos. Que isso. Exato. E aí eu disse, eu vou fazer esse negócio da minha mãe vender 3 vezes mais. E eu teria que vender 3 vezes mais, ou seja, tinha que vender 300 marmitas. E um dia eu me levantei 5 horas da manhã e fui bater na integração da macaxeira. Meu Deus. Caramba. E aí quando chegou lá, tem um monte de barraquinha lá que já vendia. Aham. E aí eu saí perguntando aos motoristas, aos cobradores, aos fiscais. No primeiro dia eu não vendi, quer dizer, para não dizer que eu não vendi nada, eu vendi uma quentinha só, um fiscal. Eu lembro até o nome desse cara, acho que era Lívio. Caramba. Caramba. E aí, um só comprou, mas a comida da minha mãe era muito boa. Aí já Meu amigo, rolou esse boca a cara boca. fez uma propaganda dentro da integração que no dia seguinte eu vendi 15. De 1 para 15. Fui de 1 para 15, e aí Uhum. fui aumentando. Eu virei tão fechado dos cobradores e dos motoristas que nem passagem eu pagava. Eita. E aí eu comecei, fiz ali, cumpri a minha meta, cumpri o meu objetivo, que era fazer a minha mãe Vender atingir uma 3 meta vezes de vender mais. 300 Sim. marmitas. Então, é o que eu disse. Eu passei por uma escola muito difícil, que foi o refeitório da minha mãe, a borracharia do meu pai, porém que me ensinou a lidar com pessoas, que me ensinou a lidar com dinheiro e que me ensinou a lidar com um negócio. Sim. Uhum. Mesmo que informal, mas me ensinou. Então, quando eu cheguei na empresa, eu já tinha um tato. Eu já passei 7 anos lidando com gente. Todo ano chegava uma turma nova lá no quartel. Todo ano chegava um chefe novo. Uhum. E aí você vai aprendendo a lidar com quem está em cima, com quem está embaixo, com quem está do lado. Sim. Você termina criando eu trago muito para minha vida o versículo do apóstolo Paulo, né? Que ele fala que aprendi, me ajuda aí, Badinho. Aprendi a contentar-me com o que tenho, tanto a padecer Sim. necessidade como até em bonança. E eu falo isso não é de ter as coisas, eu falo de experiência mesmo. Sim. Uhum. E aí fui para a faculdade, terminar, e na faculdade eu estava pré-determinado a montar uma equipadora para mim. Aí respondendo a tua pergunta, por que bolo de rolo? Porque lá pediram para a gente montar uma empresa. E aí eu juntei meu grupo e disse, vamos falar de bolo de rolo, que é algo de Pernambuco. Uhum. E aí a gente montou aquela empresa meio que inexistente ali. E quando terminou, eu disse, vai ser a empresa que eu vou montar, Que massa. de bolo de rolo. Então já mudei. Tu viu que tinha. Isso que tinha numa público, cadeira né? na faculdade, né? Aham. Que massa. E aí eu acho que faltava, foi no meu, faltava 3 períodos, eu acho. Uhum. E aí eu mudei completamente o meu projeto como empresa, né? Pra bolo de rolo. Do que eu queria de empresa, que era uma equipadora, trabalhar com som, roda, pneu, para bolo de rolo. Que equipadora também, você falou que seu pai tinha uma equipadora. Meu pai tem até hoje uma borracharia. Hoje quem Que toca é um massa. irmão meu. Uhum. Que Tem legal. até hoje. E aí eu disse, vai ser bolo de rolo. E aí comprei o prédio. Na época eu acho que o cara me pediu 120 mil reais no prédio. Eu não tinha esse dinheiro, mas eu tinha alguma coisa junto, então eu dei e parcelei Deu a entrada e parcelou. o restante. Começamos em 2014 com o objetivo de Sabor da Casa ser uma empresa que produz alimentos e fornece para as padarias. Uhum. E já era esse nome Sabor da Casa? Já era Sabor da Casa. Uhum. A logo era a mesma. Eu desenhei na mão, inclusive, de caneta. Sério? E passando aqui em Boa Viagem, eu vi uma gráfica e vi que o cara trabalhava com desenvolvimento de logo e tal. Eu encostei o carro, E fui lá e tal. Eu lembro que o cara cobrou 150 reais na época para fazer a logo, deixar ela do jeito que ela tá. Já Que mudou algumas massa. coisas, mas foi mais ou menos assim. Uhum. O desenho que eu fiz de caneta, entreguei para ele. E aí a gente começou a produzir. Começou a produção, primeiro mês a gente fez ali, primeiro dia a gente fez uns testes e tal. Acho que com 2 semanas a gente já começou a trazer umas pessoas com experiência. Eu mesmo fui para a rua Uhum. para ser vendedor, porque eu já tinha um tato ali de vendedor. Sim. Eu acho que com 6 meses a gente já produzia aí 200 quilos de bolo. Explica um pouquinho, Berg. Dia, A né? gente que você fala é quem? A Você empresa. contratou uma pessoa que fazia bolo de rolo? Ou você começou a aprender a fazer Não, eu bolo já de rolo tinha na funcionário, internet? Já contratou um funcionário. Você já começou? Com 6 meses. A gente, no primeiro mês, na Comprando verdade, a prédio. gente já começou, porque assim, a gente não imaginava. O Sabor da Casa ele não foi feito para ser o que é hoje. Aham. O Sabor da Casa ele foi feito para ser uma empresa Pra fornecer Que fornece pra... padaria. padaria, para mercadinho e tal. Aham. E eu não imaginei que ia ganhar o nome que tem hoje, que Sim. ia ter lojas Chegar e tal. no consumidor final, tá em aeroporto, Então, tudo a isso. gente, eu tinha 2 funcionários, a gente começou com Aham. 2 funcionários, eu, né, a minha esposa e a esposa do meu sócio, do meu ex-sócio, que foi um amigo de infância que eu tinha, que eu Aham. trouxe o cara. E aí era 4 pessoas e mais 2 funcionários. E aí
A aceitação foi boa. Uhum. A aceitação foi boa no mercado e a gente precisou contratar mais uma pessoa. Aí contratou mais uma. Acho que com 8 meses a gente recebeu a proposta para montar a primeira loja. Que massa. Pô, por que tu não monta uma loja e tal? Mas a gente não tem dinheiro para isso. E aí fui atrás de um outro amigo e o cara disse, não, eu monto com você. A gente inaugurou a primeira loja com 8 meses lá em Fortaleza. A primeira foi lá em Fortaleza. A primeira loja foi em Fortaleza. Não sei o que é que Fortaleza tem comigo. Não é? O concurso, a loja. E aí montamos a primeira loja de Fortaleza. A fábrica tinha 1 ano. 8 meses, né? Ia fazer 1 ano. Uhum. Mas no primeiro mês de loja, tipo, a fábrica vendia... faturava 60 mil reais, Uhum. Caramba. né? Com uns 8 meses. Uhum. Sim. 50, 60 mil. Aham. Foi o faturamento da loja, no primeiro mês da loja. Caramba. E aí tem eu a fábrica todinha produzindo. Sim. Ou seja, não... Ela conseguia atender os Sim, clientes. conduzir. Mas lá na ponta eu não vendia barato como eu vendia aqui. Sim. Eu vendia lógico. para o consumidor final. Exato. Aí Então o a minha preço é margem diferente. era muito maior. Eu tinha um Exato. produto Sim. que me deixava 400% de margem. Sim. Porque tinha que ter um preço competitivo com o mercado também, né? Você não podia botar muito barato, porque senão as Exatamente. pessoas confiavam na qualidade e tudo isso, né? Exatamente. Exatamente isso. E aí, eu disse, bicho, eu tô atirando no lugar errado. O negócio é loja. O negócio é loja. Aí sentei e aí começamos. Inauguramos uma loja em Natal, já tinha de Fortaleza. Eu sei que nesse interstício em Noronha, chegamos a inaugurar em Noronha. Nesse interstício Legal. de tempo aí, com 1 ano e 8 meses, a sociedade acabou. Eita. Né? A sociedade acabou. Infelizmente, talvez o cara tenha descoberto que eu não era quem ele achava que era, e eu tenho certeza que eu descobri que ele era quem eu não achava. Então, eu decidi acabar a sociedade. Uhum. Podemos dizer por motivo de desonestidade, mas enfim. Um assunto que foi superado, mas a sociedade acabou com 1 ano e 8 meses. Dividimos. Calma lá. A sociedade com o cara da fábrica ou da loja? Da fábrica. Fortaleza. Da fábrica. Sim. Por O incrível que primeiro pareça, cara que ele. essa que ele pergunta chamou. ninguém nunca me fez aí sobre a loja, mas a sociedade da loja acabou antes da fábrica. Oxi. Eita, pé. Porque o meu ex-sócio criou um problema com o a sócio outra da gente pessoa. lá. Então, Eita, a sociedade já? acabou. Já tocava a loja de Fortaleza sozinho. Eu acho que no 5º mês a sociedade lá já tinha acabado. Uhum. E aí Aí vem o baque da fábrica. vem o baque da fábrica. Só que aí a gente já era uma empresa, já tinha um faturamento razoável. Já tinha muitos dava pra segurar. funcionários. Então eu lembro que eu paguei uma parte, a gente não tinha um carro só, e o carro que eu tinha eu dei pro cara. Paguei uma parte a ele em dinheiro, deixei as 2 lojas de João Pessoa, a gente já tinha 2 lojas de João Pessoa. Que massa. Deixei as 2 lojas de João Pessoa. E aí, pra ele, e fiquei com a de Fortaleza. Só que Sim. em Fortaleza a gente tinha um problema. Fortaleza foi um vale na minha vida. Eita. Por quê? Porque Fortaleza a gente estava num contrato chamado contrato eventual. E todos os aeroportos do Brasil eram aeroportos públicos. Uhum. Ou seja, o contrato eventual ele tinha 4 meses, podendo ser renovado por mais 4. Após isso, tinha que ser aberto um pregão, um processo licitatório. Eita. É? E eu estava no meu último mês de contrato, quando foi aberto um pregão, quando acabou a sociedade. Eita, e aí? E aí que? Dei as 2 lojas pro cara e fiquei sem loja. Fiquei só com a loja de Fortaleza, que teoricamente era a loja que tinha o melhor faturamento. Uhum. Aham. E roda o pregão em outubro de 2016, eu acho. Em outubro de 2016, roda o pregão de Fortaleza. Chegando na licitação, o concorrente eu botei um valor de 12 mil reais, o concorrente botou um valor de 21. Caramba. Ou seja, Ele Levou. pegou. ele não pegou por esse valor porque eu já tinha aprendido a malícia, né? Uhum. Sim. Então eu disse, se não dá pra mim, também não vai dar pra ninguém. E aí eu fiz a proposta voltando, que se torna um leilão, né? Aham. Fiz uma proposta de 22, ele fez uma de 23, 24, 25, 26, 25, chegou em 30, eu disse, pode deixar pra ele. Eu já sabia que não dava pra operação Uhum. ficar, mas aí o cara ficou ainda lá 1 ano. E depois desse 1 ano ele entregou e a gente voltou, tá lá até hoje. Ah, E aí foi quando os aeroportos começaram a ser vendidos, né? Sim, sim. Sabe que a gente privatizou, né? Os aeroportos. aí você já não faz não entra no pregão, você já não. faz o contrato um com a contrato, empresa. um contrato de aluguel. Aí já fica E aí, mais tranquilo pro estabilidade, né? empresário. Uma certa estabilidade, né? É, como locação de apartamento. Exato. cara. Exatamente. De certa forma é melhor a negociação. Uhum. Porém, a gente ainda tem um problema com isso. Porque as pessoas, os funcionários é até um elogio que eu faço da Infraero aqui, da Infraero, ele já Alô, tinha, Infraero. já tinha uma carreira pronta. Né? Sim. Ou seja, ia passando de um para o outro. E os colaboradores de aeroportos novos não têm.
Então, Sim. você, no começo, ainda hoje, se tem muita dificuldade de tratar Uhum. de negócios com o aeroporto. Eu estou com um problema aqui no aeroporto do Recife, tentando voltar com o que eu acho há mais de quase 2 anos e não consigo. Exatamente porque não tem aquele feeling, não tem o jeito de fazer o negócio tato, né? que o pessoal Sim. já tinha. Então, a gente sofre ainda com essas coisas. Mas aí, voltando para a história da fábrica, Sim. Fortaleza eu perdi, saí, e aí eu fiquei Ficou com a fábrica. sem loja, só com a fábrica. Fiquei só com as minhas vendas de rua, que foi o que a gente começou. E aí a fábrica volta para estaca zero. Sim. Só que aí a gente entra num processo que pode se chamar de processo de falência. Por quê? Com a saída do meu ex-sócio da sociedade, quem tocava a fábrica era ele. Uhum. Um belo dia chegou ele e meu contador e tentaram contar uma historinha dizendo que alguém tinha que assumir a empresa sozinho porque 2 pessoas mandando à frente da empresa não iria dar certo. Ele era tipo quem administrava a parte toda da empresa Isso, com o acho contador. que uns 6 meses aí os 6 últimos meses da empresa ficou com a frente com ele. E eu fiquei com essa parte de expansão, De vendas. prospectando, Aham. abrindo frente, vendendo Aham. E abrindo frente. Entendi. E tinha que dar esse suporte na loja, tal, É, aquela coisa toda. Lógico. E aí, quando ele foi embora, depois, acho que porque eu paguei a parte dele, tudo que eu sentei com o Contador. meu administrativo, Hum. aí a gente descobriu que a empresa ela devia 329 mil reais. Meu Deus. Caramba. Ou seja, há 2 anos atrás eu tinha um salário de 1.300 reais. Juntei dinheiro 7 anos da minha vida para montar o que a gente tinha chamado de empresa. Uhum. Sim. E aí eu me vi num problema muito grande, né? Eu entrei no processo de pré-depressão, Uhum. né? Não por perder o que tinha que perder, mas sim por não saber o que fazer. Uhum. Sim. E aí foi O quando desespero, né? O cara fica. o cabelinho começou a ficar branco, né? É. Agora não, já tava branco. Eu acho que agora até parou. E aí eu entrei num processo de resolver a vida. E aí eu chamei Jamile e disse a ela, olha, a gente vai... Jamile, sua esposa. Eu chamei ela e disse, ó, a gente vai vender a fábrica, ou seja, o prédio, pagar a dívida e eu vou para o mercado de trabalho. E aí fui participar de uma entrevista de emprego lá no Rio Mar, para trabalhar na segurança do Rio Mar. Uhum. Assumi uma parte de uma gestão na Isso segurança. foi em que ano, BR? 2016. 2016. Caramba. 2015 para 2016. 1 ano e 8 2 anos meses. de fábrica. 1 ano e 8, isso. 1 ano e 8 meses. Uhum. Aham. 2014. Fui lá, na saída do Rio Mar, eu encontrei um cara que tinha servido comigo, um colega. E aí o cara me fez uma proposta um pouco indecente, e eu não gostei, e ele terminou me deixando mais triste do que eu já estava, né? Sei como é. Léo tá se identificando com todo. É, E sei aí- como é. sei como é. Hoje tá afiado. E aí eu voltei para a fábrica, e aí eu tive uma experiência com Deus nesse dia. Porque o cara me chamou para fazer uma coisa que teoricamente não, na prática é ilegal, né? Me chamou para fazer concurso naquele macete que Sei se como é. tem, Uhum. sabe? De fazer a prova Sim. com ponto, ou- Hum. enfim. E eu disse a ele que não queria, porque eu queria dignidade, né? Lógico. E ele não sabia o momento que eu estava passando. Uhum. Seria uma proposta ideal para o momento que eu estava vivendo. Lógico. Uhum. Sabendo que eu já tinha abrido mão, né? Já tinha Do outro sonho. de concurso. Sim. E aí voltei para a fábrica, cheguei lá, só que uns 3 meses a 4 meses antes, o meu sócio, ele montou uma fábrica para ele Eita. também. Na verdade, ele já vinha montando essa fábrica. Também de Bold Home? Aham, é um concorrente. Enfim. Também, meu filho. Tirando assim. Chocada. Aí, a minha vendedora, na época, que só era um, que eu fiz a praça, passei para ela, ela abriu mais algum, Uhum. ela foi trabalhar com ele. Ou seja, ele fez uma Eita. proposta maior para ela e ela foi trabalhar. Ela veio conversar comigo, foi super de boa. Disse, Aham. Berg, é assim, assim, assim. Eu disse, é o melhor para você? Ela disse, pode Bah. ir, eu não posso mandar na vida de ninguém. Gente, Uhum. Eu trabalho. entendi isso desde cedo, que eu não podia mandar na vida de ninguém. Sim. Uhum. Então, foi embora. Só que aí eles fizeram uma sacanagem, porque ela saiu visitando todos os clientes da gente e foi uma coisa que ela Meu me Deus. falou que não iria fazer. Eu não pedi, ela disse, não Sim. se preocupe que eu não vou fazer isso. Mas mesmo assim, ele foi lá em todos os clientes nossos e Ética, entrou né? dizendo que era o mesmo produto, Saudades ética, né? só mudava a embalagem. E aí a gente entrou num processo de decadência, né? Por isso que eu digo que a gente entrou nesse processo pré-depressivo. Uhum. Existia dívida, não existia faturamento, não tinha Venda cliente. caindo.
a loja de Fortaleza. E aí foi quando eu voltei para Fortaleza e um amigo meu que trabalhava na gestão, esse cara foi usado por Deus. E aí ele disse assim, foi quando começou o processo de melhora da gente. Eu vivi essa experiência com Deus no escritório, e aí depois eu vivi esse momento em meados de outubro para novembro. Ele ligou para mim e disse assim, olha, não se preocupa não, porque tu vai ficar mais um mês aqui, o contrato só vai ser assinado em dezembro. Era para eu sair em outubro, então eu fiquei em novembro. Como a gente tinha muita coisa para pagar, o mês de novembro foi o melhor mês de venda. A gente vendeu 114 mil reais. Caramba. Numa que faturava 60, 50. 70. A gente vendeu 114 mil reais. Então, Meu amigo. era exatamente... Agora, venda direta pro público final? Sim, na loja, no quiosque. Tô chocada. É porque vocês do podcast não estão ouvindo, não estão vendo minha cara. Mas eu tô realmente chocada. E aí, eu peguei esse dinheiro exatamente para organizar a saída da gente de lá, pagar a indenização das funcionários que tinha lá e jogar para a fábrica. Lógico. Né? Porque aí mudava tudo. A gente já não precisava vender. E aí, como ele disse que... fôlegozinho. Quando ele disse isso, eu disse, já não vou ter que vender mais nada. Eu voltei. E aí, quando eu volto da entrevista, fiz a entrevista, encontrei o cara lá, o anjo do mal. Cheguei no escritório, tava só Jamile, 10 horas da manhã, todos os funcionários já tinham largado. Oxente. Não tinha o que produzir. A gente já vinha há um mês assim. Entendi. Porque os clientes da gente pararam de comprar e, Então sem entender, eu descobri nesse dia o que foi. E aí não tinha loja, a loja de João Pessoa, que tinha ido pro meu sócio, tinha parado de comprar porque ele tinha montado a fábrica. Sim, comprava dele A mesmo. loja de Noronha, que era para ser nossa, ele disse que tinha fechado e tinha reaberto com a marca CNPJ dele. Meu tranquilo. Deus. Perdi o faturamento de lá, a fábrica perdeu. A loja de Fortaleza, teoricamente, psicologicamente, ela já estava perdida, né? Mas na prática ela ainda estava funcionando. Então, a gente ainda tinha o faturamento. E toda a praça de Recife a gente não tinha mais clientes. Sim. Praticamente zerou os clientes. Porque os clientes, a moça lá pegou tudinho pra poder dizer que era outra, a mesma bowl de rolo, só outra marca. Só mudou a marca. E aí, nesse dia, eu descobri como. Eu cheguei no escritório, tava a Jamile lá só. E eu tinha um tapetezinho. Tu chegou aí na fábrica antiga, não foi, Godinho? Só foi lá já Na nova. E aí, na fábrica antiga, a gente tinha um escritóriozinho na frente, uma área tipo recepção, muito pequenininha, e um escritóriozinho que ficava todo mundo. Aí a fábrica foi crescendo com a equipe que eu tenho hoje, né? Aumentou poucas pessoas, mas praticamente. E a gente só foi fazendo mesa nas paredes e botando as cadeiras. E aí, quando tinha uma reunião importante, Nestlé, o banco, eu tirava todo mundo da sala e fazia reunião com o pessoal que chegava. Sim. E aí, quando eu cheguei, a gente tinha um tapete lá nesse chão e uma mesa que derrubava quase todo mundo da cadeira. Inclusive, eu já tinha sido vítima dessa cadeira. Eita. E aí eu cheguei e deitei nesse tapete. E aí eu vou contar para vocês porque faz parte da história do Sabor da Casa e é uma promessa que eu fiz em contar. Sim. Com certeza. Eu deitei nesse tapete e cochilei. E aí, acho que acordei uns 40 minutos depois, com um flash de celular. Nesse flash, era realmente um flash. Era a Jamile batendo uma foto. Só que a situação da gente financeira estava tão ruim naquela época que eu só tinha um par de sapato. E aquele abençoado achou de ter um furinho embaixo. Eita. E aí? E aí, Sem sapato? eu botei cortei uma garrafa PET e coloquei nele. Porque toda vez que eu entrava, o menino estava lavando a produção, molhava minha meia. E ficar meia molhada é ruim, né? Com O certeza. exército já tinha me deixado essa experiência aí, que era horrível, meia molhada. E aí eu fiz isso. Aí eu deitei lá e ela, quando bateu a foto, pegou meu sapato furado. E aí quando eu acordei, eu disse, poxa, como é que tu faz um negócio desse? A gente vem num momento já delicado desse, vai sem querer, tu posta uma foto dessa na minha cabeça. Qualquer coisa era um problema, né? Naquela momento daquele. E aí eu sei que eu levantei do chão, sentei na mesa e debrucei sobre os braços e dormi de novo. E aí nessa dormida eu dei uma sonhada. E aí eu encontrei Deus, digamos assim. E aí ele disse, o que é que tu quer? Aí eu disse, eu quero que o senhor me dê 1%. Foi realmente meu pedido. Da sabedoria que o senhor deu a Salomão. Gente, Oxe. a Siri do nada quer participar. Moça, calma, não chegou a sua hora, não. Fica à vontade aí, Cid. Fique em paz, Siri. Ela se empolgou quando falou de Deus. Botar no silencioso ali, não? Como eu faço isso, Bodinha? Gente, Bodinha, eu sou por uma favor, pessoa, produção. uma mãe muito
ruim de tecnologia. E aí, Quero 1%. eu quero que o Senhor me dê 1% da sabedoria que o Senhor deu a Salomão. E se eu sair desse buraco que eu tô, eu conto a história para todo mundo. E esse é o motivo de eu estar aqui hoje. Caramba. Tô contando a história que a gente passou. Uhum. Sim, E agora eu vou contar a história da gente hoje, o que a Uhum. gente vive. sim. E aí, naquele dia, eu acordei com a ideia de ligar para todos os clientes, Os que tinham saído. os que a gente tinha perdido. E aí? Fazer E aí foi uma aí que eu revisão no teu Eu cheguei e cadastro disse, me lá. dá todos os celulares que tem aí. Peguei o da fábrica, o meu, dela. Peguei a lista, me dá a relação de clientes e a relação do que a gente deve. E aí botei as duas relações na minha frente assim e comecei a ligar. O objetivo é atender os clientes para pagar as dívidas. Atender os clientes para pagar a dívida. E aí comecei a ligar. Disse, você mudou Nunca a receita mais do pedi. bolo, nunca mais. Não, eu não mudei não. Foi a sua vendedora. Eu disse, não, ela não é vendedora da gente não. Mas ela disse que mudou só a marca, que o produto era o mesmo. Eu disse, não. A gente acabou a sociedade e ela foi trabalhar com o meu sócio. E foi, então. Naquele dia, eu finalizei o dia. Ou seja, eu fiquei o dia todinho lá, que era pra gente ir embora de meio-dia. Aham. E eu tirei pedido pra gente trabalhar 3 ou foi 2 semanas no expediente normal. Completo. Que bom. Caramba. E aí, Ô, Berg, e... Desculpa interromper. não, pode ficar à vontade. Tipo, como é que funciona isso? Tipo assim, a receita era de tua propriedade ou era de propriedade Não, hoje não dele? existe isso, né? Receita de bolo. Hoje a receita que eu tenho, ela é minha. Aham. Uhum. Né? A gente terminou desenvolvendo. Porque você adapta, né? Isso, Você vai a gente adaptando. adaptou a receita. Mas aí se você entrar hoje aí no Google, pode dar receita de bolo de rolo. Vai no lá. YouTube, tanto vai ter receita como tem gente ensinando. Aham. Mas eu digo que qualquer funcionário que sair lá da fábrica, ele pode montar uma fábrica de bolo de rolo. Qualquer pessoa pode montar uma fábrica de bolo de rolo ou uma fábrica de qualquer outra coisa. Uhum. Agora, o segredo é o carinho, é o amor que você tem pelo negócio e tal. Uhum. Como eu disse, eu nunca tive o sonho de ser empresário. A partir Sim. desse momento, eu transformei aquilo num sonho para ela ser o que é hoje. Sim. Né? E tu tem sonho de ser... Não, eu não tenho um sonho de ser nada. Eu toco esse sonho de ser empreendedor, de ver a marca crescer e de gerar emprego. Sim. Uhum. Né? E aí a gente tem feito isso muito bem. Mais na frente vocês vão entender porque eu estou dizendo muito bem. Mas voltando lá, a gente... Alô, Berg. Caminhar meu currículo Muito bem. atualizado. Olha aí, Leonardo. Alô, alô. Expansão do Sabor da Casa. Tamo aí, Berg. Ele Já, tá vestido já de aproveitar rolo. para fazer a entrevista ao Lógico. contrário, né? De emprego agora. Então, meu nome é Leonardo. Aí a gente Sim. começou a produzir nos horários normais, ainda em 2016. Uhum. Uhum. E Porque reativando esses clientes, tu ia tendo... fôlego para começar. Lógico. E aí a gente começou, né? Tirou pedido para semanas, eu comecei a ligar para os fornecedores que a gente tava devendo, daqueles 300 e poucos mil. E aí eu liguei para um cara lá de Goiás, manteiga, 60 e poucos mil. O cara mandou um gerente dele aí na fábrica e eu disse, ó, a situação foi isso, isso e isso. Eu tive um sócio, acabou, aconteceu isso, ele que estava à frente. E aí o cara, você quer o quê? Eu disse, eu quero lhe pagar, eu só não tenho dinheiro. Ele disse, eu parcelo para você. Eu disse, então ótimo, mas eu preciso que você me ajude de outra forma. Como? Me vendendo. É. Aí ele disse, você consegue pagar um boleto do que está vencido e um boleto do que vai vencer? Eu disse, fechado. Pronto. E assim eu fico com todos os fornecedores. Um dentro e um 6 fora. meses depois a gente tinha quitado as dívidas. Caramba. Que bom. Graças a Deus. Só que não saía nada. Eu morava numa casa de aluguel, eu pagava R$300. Só aí tu via Aham. a qualidade da casa que eu morava. Morava lá em Caetés, né, numa casa de uma qualidade... Pra mim, meu amigo, da onde eu vim, pra onde eu É. tava, já era um longo avanço. E era só você Uhum. e sua esposa. Era. E aí eu tive a ideia de... Já tinha 6 meses depois, a gente já tinha organizado o financeiro. Eu disse, eu hoje sou igual a toda a fábrica de bolo de rolo. Eu preciso tentar ser diferente das fábricas Sim. de bolo de rolo que a gente tem. Uhum. Então eu tive a ideia da gente lançar um bolo de rolo de leitinho. E aí foi quando eu entrei em contato com a Nestlé, não sei se você sabe, mas se quem conhece a marca sabe, Eu vi. que a gente é chancelado pela Nestlé, né? A gente é meio que o Desert Manufacturing da Nestlé, tipo a indústria de sobremesas. Uhum. Quando ele lança um recheio lá, eles entram em contato com a gente, manda o recheio pra gente desenvolve o bolo vai para São Paulo, vai para Suíça, a gente desenvolve a embalagem, faz o mesmo percurso. Que E aí, em massa. 6 meses a 1 ano, a gente consegue lançar um produto com a marca Nestlé. Aham. E hoje a gente tem o bolo de rolo de charge, o bolo de rolo de Eu alpino, vi. o bolo de rolo de Uhum. Nescafé. Eu vi no Instagram. E De vamos, brigadeiro com leite vamos moça. lançar agora mais 3 produtos com 3 marcas Nestlé. Eita! Que massa. Mas velho. vamos lançar aí o bolo de rolo de Kit Kat. Eita! Tô dizendo Meu que já irmão. está pronto. Inclusive a embalagem, está faltando só a aprovação da embalagem. Cobrei inclusive ontem, o pessoal da Nestlé.
o bolo de rolo de Galac, né? Aquele Sim. chocolate branco. Aí eu branco. gosto, viu? E o bolo Aí de pode rolo? botar meu nome nesse lançamento, pode botar. E o bolo de rolo de Negresco. E aí eu já tô Meu irmão, entregando que aqui a massa. marca. Olha aí, Já tá em cima já do exclusiva, negócio lançamento. de meia hora, Exclusivo lançamento, aí, já é um sabor corte. da casa. Vamos, Olha aí. vamos lançar aí esses 3 produtos, né? Acredito que vai agregar como todos os outros agregaram. E aí, Uhum. a minha próxima meta foi, poxa, eu tinha concorrente que tinha 60 anos de rua, pô, eu tinha 3 anos. Então, Casa dos Frios tá aí, a Eras, né? 60 Tempão. anos na época, e é deles que eu tô falando. Aham. Eles tinham 60 anos. Tempão, Eras e Eras. Graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com o pessoal da gestão, então Uhum. não sou inimigo de ninguém. Não, com certeza. Somos concorrentes do bem, É. digamos Sim. assim. E aí, eu disse, bicho, eu tenho que fazer alguma coisa porque aí o pessoal ficava dizendo que a embalagem da gente era a imitação da embalagem deles, exatamente. Aham. E aí eu disse, a gente tem que lançar um produto de uma embalagem que ninguém tenha. Foi quando a gente teve a ideia de lançar o bolo de rolo na latinha. É a coisa mais bonita do mundo. E aí a essa gente latinha. Eu É achei mesmo. lindo. não só lançar o bolo de rolo na latinha, como também a gente leva a cultura do nosso estado nas nossas embalagens. Porque a gente, em cada embalagem, a gente conta um pedaço da história do Pernambuco. E aí foi quando criou o jargão, que é onde eu digo que eu não vendo só um alimento, eu vendo um pedaço da história do meu estado. Sim. E é exatamente isso que a gente É. faz. Uhum. A gente vende o bolo de rolo que vai dentro da latinha, e na latinha a gente A vende um história do pedacinho Pernambuco. da história do Pernambuco. É isso. Hoje, a gente já Eu fazendo besteira, a mãe Não. fazendo besteira. Hoje a gente já atende a nível Brasil, né? Já mandamos para a Europa. Mandamos há 15 dias atrás o primeiro pedido para os Estados Unidos, Caramba. né? Que era o meu sonho, né? Zerei a vida, vamos dizer assim. Zerei. Era o meu sonho como empresário, era conseguir mandar um produto para os Estados Unidos. Só que você tem muita dificuldade porque você tem que ter o FDA, que é a Uhum. Vigilância Sanitária, ou digamos assim, a Anvisa americana. De lá, né? Tu viu isso? E aí a gente conseguiu mandar a primeira leva de produtos para lá e eu acredito que vai ser uma aceitação boa, está em teste, Uhum. vai ter uma aceitação boa e a Com gente vai certeza. desbancar o mercado americano. Se Deus quiser, daqui uns dias tá o bolo de rolo falando Olha inglês. aí. Com certeza, isso. com certeza. E eu tenho muito hábito de ir pra São Paulo e tenho vários amigos lá e sempre que eu vou eu levo um bolo de rolo. Então, assim, é algo que realmente você leva um pedaço de Pernambuco pra lá. Tipo, É. você leva um pedaço de Pernambuco pra fora do estado, você leva pra fora do É. país agora. É. Então, assim, Aqui, é surreal. isso aqui ela fala de um ponto aqui do nosso estado. E aqui ela conta a Ponto história. 6 de março, né? É. Vê aí. Ah, História do estado, que meu irmão toda vez que viaja, que volta das férias pro Rio ou pra Brasília, ele leva o ele bolo. leva uma mala cheia de bolo de rolo e salvador da casa. Tem É gente, isso. é doideira. Tem gente que para e compra R$1.200 de bolo, enche a mala e leva. É Chama. São 8, são 12 pedaços de bolo de rolo. isso. Menino. Aí, Berg, aí tu volta pra lá e faz essa negociação com os fornecedores. E aí, E aí 6 meses tá pago tudo. 6 de meses a gente atrasado. paga. E aí a gente vai. E aí a gente volta pra estaca zero, né? Começa do normal, dívida paga e a gente começa essa parte de No desenvolvimento. caso, com o cliente de rua, né? Que tu Não, tem- mas nesse período aí a gente abriu loja. Abre loja. Abriu loja. A gente abriu a loja de Maceió, que tá lá até hoje. A gente, acho que 1 ano e meio depois, reabriu a de Fortaleza. Aí, meu amigo, aí não Aí teve... voou. Foi avião sem freio. Avião. Porque aí a gente começou a expandir a marca no mercado. Foi um dos principais projetos meu, acho que até um dos melhores. Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil quase todo. Uhum. A gente começou a abrir. De Fortaleza a gente foi para Maranhão, de Maranhão a gente foi para Belém do Pará, de Belém do Pará a gente puxou para Curitiba, de Curitiba foi para Goiás, de Goiás foi para São Paulo, de São Paulo para Aracaju e aí a gente deu a volta no É Brasil. isso. Maceió, 2 em Porto de Galinhas, aqui no aeroporto do Recife, então. E o projeto era bem mais ousado Uhum. do que esses pontos que eu falei. O objetivo da gente era ter 2 lojas em cada estado. Uhum. Infelizmente foi interrompido, como eu te falei, por uma perda de contrato que a gente perdeu. E depois disso, um mês depois, veio a pandemia. E aí a gente passou pelo período, eu digo que a pandemia foi um processo para o empreendedor em que você cavou um buraco. Para sobreviver, você tinha que cavar o buraco e entrar dentro. Agora você tem que sair do buraco e começar a andar normal. Sim. E era isso que eu ia te perguntar, assim, porque a gente teve aqui com o nosso primeiro convidado, né, com o Vinícius, do Grupo Isso. Alemão, e eu perguntei muito essa questão do contexto da pandemia, né, que afetou todo mundo. Mas quando a gente fala do bolo de rolo em si,
a gente lembra que bolo de rolo é varejo. Sim. E aí a gente teve que fechar a loja. Esqueça. Horário de restrição. Não, eu não falo nem disso. Eu falo Tudo que isso. mesmo esse bolo de rolo, ele dentro da... A gente tem sublinhas, né, lá na fábrica. Sim, Né, hoje a gente produz quase 2 toneladas de bolo por dia. Então a gente tem sublinhas que atende Carrefour. sim. Aham. Que às vezes tu come um bolo sabor da casa, mas não sabe que é sabor da casa porque tá com outra marca. Sim, Aham. sim. Ou, talvez até outra marca nossa, né? A gente tem Aham. Sabor da Casa, Dona Inês, Delícia do Sertão e Maná. Que a gente Manaus atende come demais. Açaí, a rede de açaí, Supermercado Leão. Leão. Então, Come demais, Maná. come Sabor da Casa e às vezes não sabe o que é Sabor da Casa, porque são produtos diferentes Aham. desse aqui, mas é produzido Por na lá. mesma Entendi. fábrica. E aí, eu tava dentro do supermercado, mas senti o efeito do mesmo jeito. Por quê? Quem tava vivendo naquele momento, tudo era susto. Principalmente no primeiro ano de pandemia. Vai faltar feijão. Então as pessoas estavam extremamente ligadas aos itens de primeira linha. Feijão, ninguém arroz, compra macarrão, bolo de carne. rolo quando vai Ninguém faltar compra feijão. bolo de- Exato. Amigo, o cara quer encher a barriga, ele não quer. Exato. É um souvenir, um bolo de rolo é uma sobremesa. Então a gente sofreu muito. Então no primeiro ano da pandemia, eu tinha uns investimentos, igual os que eu fazia no começo, um consórcio, uma coisa ou outra. Raspei o tacho, joguei dentro da fábrica para manter o emprego do pessoal e manter a fábrica. Segundo ano, a pandemia, que foi o que a gente acabou agora, foi para o empréstimo. Foi um empréstimo para manter, porque as contas não batiam. No primeiro ano, eu ainda consegui virar o ano no 0-0, sem Sim. dever, Mas também sem dever, ganhar. sem ganhar. Esse ano a gente virou, eu digo assim, sem dever, porque a gente não deveu ao fornecedor, não Não, ficou com devendo certeza. imposto. Eu digo que foi um dos digamos assim, fomos órfãos, né? Porque o Estado ele devia ter ajudado nesse momento. Eu Com falo certeza. o Estado, não Sim. o governo federal em si, que criou alguns meios, alguns mecanismos que ajudou, de certa forma. Eu falo o Estado. Por quê? A MASMA ganhou o parcelamento, ganhou o adiamento do imposto, mas cobrou, pô. Sim. O momento que se estava Do mesmo valor. O momento que se estava vivendo era um momento de você dar um desconto ou não cobrar. Exato. Eu digo que todo mundo sabe que o Estado, que o público, ele só vive porque o privado mantém o público. Exato. Se o privado deixar de produzir, Falta o dinheiro. público não sobrevive. Então, eu acho que faltou Esse jogo de esse cintura. jogo de cintura aí, dizer, ó, cobra um mês sim, cobra um mês não. Eu digo, por quê? Mês de dezembro agora, a gente teve praticamente 3 impostos para pagar. Ou seja, eu paguei lá um atrasado, um adiado e o do mês. Uhum. 79 mil reais Sim. de imposto só simples. Ou seja, para um empresário que nem a gente, que é, de certa forma, uma empresa pequena, é muita coisa. Uhum. É muita coisa. Então, Com certeza, compromete demais. demais. Demais, Então, demais. eu dou graças a Deus que a gente conseguiu criar os meios de virar o ano com tudo isso pago. E com isso, Berg, eu lembro assim, eu tive a oportunidade de trabalhar num grupo que era uma mineradora de gesso e umas fábricas de gesso. E o mercado do gesso, como todo mercado, mas o mercado do gesso é muito prostituído. Assim, de Sim. um concorrente vender um preço muito abaixo e tal, não trabalhar da forma certa, não emitir nota fiscal, tal. E o dono lá do grupo sempre conversava comigo assim, Léo, a gente às vezes passa por dificuldade porque o Estado, ele não obriga, mas ele faz uma condição que vamos dizer assim, essa contravenção fica atrativa ao olho do empresário. Porque ele disse, enquanto eu estou pagando 50 mil de imposto para o meu caminhão sair da minha fábrica e atender meu cliente lá em, sei lá, Minas Gerais, o cara do meu lado, da fábrica do lado, tem 50 mil no bolso. É exatamente assim. Pra Expandir, crescer. expandir, crescer e tal. E aí dificulta realmente, é como você tem falado, o Estado ele muitas vezes atrapalha a gente, né? E gente, aproveitando esse momento aqui para falar que a gente está executando nosso podcast aqui no portal, né? Um espaço aí para você que tem seu podcast, para você que quer gravar sua palestra, para você que quer gravar o seu ensaio da sua banda, enfim, a gente tem uma estrutura aqui maravilhosa para lhe atender e você pode falar no @abraoportal que eles vão lhe atender, vão dar o orçamento, tá certo? Vão com certeza aí atender bem vocês. E o mais legal é que parte da renda
ela é doada para projetos sociais. Então, isso é muito legal porque você ajuda a instituição, você ajuda o projeto social e também você tem um espaço maneiro desse, que é o portal, né? Isso mesmo. Então, caso você queira gravar aqui o seu podcast, a sua aula, o seu ensaio, né, fale aí com o WhatsApp 81 DDD 99789-9253. Repetindo o número, 99789-9253. E o Instagram? @abra o portal. É isso. Beleza? Mas, Berg, vamos continuar. Então, hoje, mesmo passado aí essa fase ruim aí da pandemia, agora melhora, hora piora, né? Algumas gente só espera. Eu digo que a gente já não é mais aquela empresa que era, né? Não somos Sim. uma multinacional, não somos uma mega empresa, mas a gente é uma empresa diferente do que era. E a experiência também fez com que vocês virassem Demais, muito demais. Eu acho que o que era. mais eu ganhei foi isso, foi a experiência Com desses certeza. 7 anos e pouco. Com Aí foi por isso que eu digo, eu sou mestrado, eu tenho um mestrado em alguma coisa que eu não sei o que Com é. certeza. Mas eu manjo de tudo um pouquinho, então É isso. você termina ganhando no fim das contas, né? Com a crise você aprende a lidar com muitas coisas. E aí, como eu disse, a gente não é mais aquela empresa, também não é uma multinacional, mas é uma empresa que paga as contas, que sobrevive e a prospecção é que seja uma empresa lucrativa, né? Para de hoje para o futuro, que gere mais emprego, tem uma porrada de projeto. Aí, mais ou menos, hoje tu tem quantos funcionários, assim? Lá na fábrica temos 50. Caramba, gente demais. 50 famílias. Juntando 50 tudo, famílias. com todas as lojas, a gente tem quase 100 colaboradores. Muito bom. É isso. E A aí equipe- alguns de um projeto social que a gente desenvolveu lá na Sim, comunidade. Era isso que eu ia perguntar agora. O Bodinho comentou comigo. Na verdade, gente, é o seguinte. Quando a gente foi decidir o que é que ia fazer, eu tinha esse sonho do podcast e tal. Já tinha algumas coisas rabiscadas assim. Fui chamando um a um, fazendo uma reunião aqui, outra acolá. E aí a última foi pra, de fato, colocar pra frente, né? Porque a gente sabe que tem sonho, mas às vezes o cara fica, não, quando tudo tiver ok, eu vou investir nisso daí e tal. Quando a gente espera o tempo certo nunca chega, né? Verdade. Então a gente foi, meteu a cara, não, vamos começar a fazer. Quando eu falei isso, o irmão de Bodinho tava lá com a gente. Eu disse, Bodinho, eu pensei em Berg aqui pra chamar Berg e tal. Aí Bodinho comentou lá, não, tal, tem um cara assim que eu conheço, cara, gente boa demais, tal, não sei o que. Tem um projeto e tal. Aí sim, fala aí desse projeto pra gente, desse projeto E social a gente aí tem também. um projeto social lá na comunidade, a comunidade de Bola na Rede fica do lado da fábrica. Uhum. Acho que 2 km depois é a fábrica. Aham. E aí, um dia, teve um homicídio lá perto de um rapaz que eu conhecia, podia-se dizer amigo, de muitos anos, por conta da borracharia, né? Uhum. E aí eu fiquei um pouquinho triste em ver que quem assassinou ele foi os meninos do tráfico, ou seja, meninos que ele viu crescer também. Sim. Então eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. E eu tenho 2 amigos da comunidade também, que não moram dentro da comunidade, moram em condomínios próximos, Uhum. mas foram criados lá. Criados lá. E aí eu chamei eles pra gente tocar um projeto social dentro da comunidade. E o primeiro foi eu ir lá, conversar com o pessoal do tráfico e pedir para eles retrair um pouquinho o trabalho deles, deixar a quadra pro pessoal, na época, jogar bola, brincar e tal, Uhum. porque era usado para vendas e consumos. E aí Caramba, fosse lá mesmo, o que bicho. ficou acordado foi que não seria usado mais lá e não teria mais comércio lá. Uhum. Eu disse, e aí eu trago uma liga de futsal para dentro da comunidade Que massa. para transformar a comunidade nesse atrativo. E aí a gente termina quebrando essa visão de que a comunidade é ruim, né? Quando se tem muita coisa para se fazer. E aí a gente foi investindo com dinheiro nosso mesmo, algumas reformas que tinha que fazer lá na quadra. Telou, pintou, fez vestiário, sanitário e etc. Que Fez massa. um monte de coisa lá. No primeiro ano a gente fez uma liga de futsal, trouxe 8 equipes de fora. Caramba. Foi um Que sucesso, legal. porque as tias que tinha lá na frente, que vendia lanche, Oxe, passaram o resto do ano me pipocaram. perguntando, meu filho, aí quando é o próximo? Meu filho, quando é o próximo? E a gente fez a segunda edição ano passado, foi pipoco, né? A gente conseguiu levar Ney Silva, que é amigo meu, conseguiu Sim. levar a galera do influencer, que é influencer da área de futebol aí, Mané, o que nunca foi otário. Posso dizer que é um irmão que Deus me deu. E aí a gente levou quase todo mundo. Também vou citar meu amigo aí, Gui Resenha, também é Olha aí. influenciador lá.
da comunidade. Foi um dos meninos Que que eu trouxe massa. para perto da gente. E antes de eu trazer Gui para perto da gente, com 3 meses depois que a primeira liga acabou, a mãe de um dos chefes de lá me procurou, perguntando se eu podia dar uma oportunidade ao filho dela. E aí eu perguntei: a oportunidade é para a senhora ou é para o seu filho? Ela disse: para ele. Eu disse: por que ele não veio falar comigo? Eita. E aí, porque de certa forma tinha barreira de ele ser do tráfico Sim. e ninguém querer falar com ele, Lógico. e eu ser empresário, de Aham. ninguém conseguir chegar em mim. Exato. Mas não tem. Quem me conhece sabe que não tem essa barreira. Longe de mim tal coisa, está repreendido. Qualquer um tem acesso a mim. E aí É eu disse: isso. pode vir, pode falar comigo. Pode pedir para ele falar comigo. Ela disse: posso dar seu número para ele? Já devia ter dado. E aí no mesmo dia ele falou comigo, eu marquei com ele pro dia seguinte. E a gente vai entrar pro 2º ano com o Eduardo lá com a gente. E hoje ele é responsável por um estado, Que massa. Caramba. é supervisor de vendas, e toca um estado inteirinho a parte de vendas. Tá com a gente. A esposa dele teve neném, né? Quando ele me procurou, a proposta foi essa, que ele queria sair porque era uma vida muito perturbada. Sim. A mulher estava grávida e tal, e aí a gente conseguiu afastar ele de tudo. Ele passou 1 ano lá na fábrica com a gente. No começo foi engraçado porque, como ele era do tráfico e lá a gente termina não tendo só um, Sim. né? A gente tem outras pessoas, então ele termina sendo inimigo de outros, Aham. né? Porque a gente tem 2 comunidades lá, tem 3 comunidades pequenas. Uhum. Aham. E aí ele chegou a ser ameaçado de morte, então ninguém queria andar com ele. Ou seja, ele não tinha como aprender se ninguém andasse com ele. Eu disse, Lógico. chamei meu gerente, chamei minha equipe de vendas e disse: ó, o menino é assim, 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 assim. Expliquei a situação toda e todo mundo ficou assustado. Aí no dia seguinte eu apresentei ele, mas mesmo assim ficou todo mundo em choque. Eu disse: eu já entendi a mensagem, você está com medo de sair com o cara. Eu disse: então pode deixar que eu saio. Então eu passei 30 dias rodando com o Eduardo, ensinando a ele a vender, mostrando clientes. Lógico que eu tive o cuidado de não me expor, nem expor ele. Lógico. Sim, sim, né? sim. Várias vezes ele foi abordado com farda, levando pressão, porque o pessoal sabia quem ele era, né? A Sim. polícia saía. E aí você tentar dizer que não é mais o que você era, é difícil de você não ser o que você era. E a dificuldade Então, da recolocação no mercado, né? Várias De alguém- vezes o vendedor, que depois desse mês eu entreguei ele para um vendedor, e o vendedor acompanhava ele e disse: irmão, o senhor tá onde? Estou no escritório, vem aqui que a polícia pegou o Eduardo. Sim. Vem aqui que aconteceu isso. E aí, várias vezes isso aconteceu. E graças a Deus, outro dia ele estava me contando, de vez em quando ele manda uns textão agradecendo, dizendo que eu salvei. Não, quem salvou foi Deus, né? É isso. E aí outro dia ele estava falando, né? Veio me dizer, todo feliz, que ele estava lá na quadra, já na comunidade. E aí a polícia entrou na quadra, e a policial foi lá, apertou a mão dele e tal, deu parabéns porque ele tinha saído dessa vida, sabia que ele estava trabalhando comigo e tal. Sim. Então eu digo Coisa que massa, a né, missão velho? da gente está sendo cumprida. Depois dele a gente já tirou um outro, está trabalhando com a gente na loja. E aí a ideia da gente é tocar o projeto de aumentar a fábrica agora, poder gerar mais emprego e de preferência que a gente tire todo mundo da Sim. comunidade. Com Coisa certeza. boa. Trazer para lá. Sensacional. E o projeto gera ocupação aos jovens por causa da Liga de Futsal e recoloca pessoas que antes eram marginalizadas, digamos assim, para o mercado de A trabalho. gente tem a camisinha, tem a camisa do projeto, e aí todo mundo fica com a camisa. E é me unir com as líderes comunitárias de lá, das comunidades, e a gente está fazendo um trabalho bem bacana lá. Sabe? Que massa. Tá tentando lançar uma escola gastronômica na comunidade. Que A legal. gente tem vôlei durante a semana, segunda, quarta e sexta, Aham. e várias outras modalidades lá que a gente tem conseguido dar suporte. E aí eu tenho um relacionamento tanto dentro da comunidade como com os empresários. Sim. E aí eu Uhum. estou tentando fazer com que as empresas que são Abracem circunvizinhas também, né? abracem. Até agora eu tenho tido um feedback bacana. Na Coisa última edição mesmo a gente conseguiu botar mais de 12 mil reais, Caramba. né, para gastar no projeto mesmo. Faz um eventão, né? 500 de Negócio. e tal. Então foi um evento muito bacana que Que repercutiu muito. Eu acredito que a edição desse ano vai ser uma edição bem mais querida do que a do ano passado. E Aham. aí continua aquele apelo das senhorazinhas lá que tem a lanchonete lá Quando na é o frente. próximo? E aí, quando é o próximo, quando começa e tal. Vendendo muito, né? Que Aham. é importante, né? Você traz gente para a comunidade, porque você pensa assim, mas parece um estádio de futebol. Vem equipe de ônibus, com ônibus Caramba. de torcida, que não cabe ninguém dentro agora, né, Guilherme? Não cabe o pessoal negócio lá fica dentro da comunidade. lotado. Fica uma rua da comunidade parada. E aí, tamo aí. E se alguma empresa quiser contribuir com o projeto, se alguma empresa quiser apoiar, como é que eles entram em contato, Berg? Pode entrar em contato comigo. Lança né? lá. Qual é o teu arroba, qual é o teu e-mail, Pode entrar em qual é o teu contato com a número. gente. Diz É, aí, ó. Fala aí. A hora do teu jabá é agora. Pode me procurar, né? O meu Instagram é Berg Júnior, né? Ou pelo Sabor da Casa, entrar em contato, a equipe de marketing da gente com certeza vai passar.
Ou, se quiser, pode ligar também para lá, no Sabor da Casa, eles vão passar um recado, deixa o contato. Ou por e-mail, se quiser, Gutenberg, com GUE no final, o meu Gutenberg é brasileiro, @sabordacasa.net. Pronto, perfeito. Olha aí, vou deixar tudo na tela para poder vocês E aí a gente expõe lá, se vocês olharem lá, a gente tem um Instagram, inclusive, que é Desenvolvendo BNR, que é Desenvolvendo Bola na Rede. Quem quiser ajudar a gente aí divulgando esse Instagram, seguindo, e aí pode até entrar direto com o Instagram do projeto, a gente põe as marcas lá. A gente fez um evento na final, premiou com R$3.000 de prêmio, fez um evento muito bacana, e aí a gente coloca expõe a marca de quem ajudou. Olha, e vai lá, segue lá, Desenvolvendo BNR. Desenvolvendo Bola na Rede. Diz lá, ó, a gente veio pelo negócio de meia hora, a gente tá aqui pra ajudar vocês. Isso. Viu? Vai lá. É isso aí, Metam que massa. bronca. Vamos ajudar isso daí, vale muito a pena. Berg, meu irmão, muito obrigado por você ter vindo, né? Eu acho que foi um tempo, assim, realmente enriquecedor, tanto pra gente aqui, no tempo antes que a gente já tava tendo os spoilers e tal. E pra quem vai assistir, pra quem vai ouvir, com certeza, muito bom. E a gente sempre termina com uma pergunta, né? O que é que você diria pra gente que tá querendo empreender, pra pessoas que são novos empreendedores, para as pessoas que sonham e têm sonhos e querem tirar do papel agora, o que é que você diria de dica para essas pessoas? Eu digo que eu não posso me citar como exemplo, porque você ser um exemplo é muita responsabilidade. Porém... Mas já está sendo. O que eu digo é que o segredo de você conseguir e de alcançar o seu sonho é não desistir. É não desistir, como eu disse. Eu venho se for falar de passar em concurso, eu era o cara que não podia passar em concurso, porque eu terminei o ensino médio no supletivo. Hoje, ou seja, eu fui aprovado em concursos, eu sou formado, eu estou na minha segunda graduação e hoje eu estou na gestão, eu estou à frente de uma gestão de uma empresa, de um grupo hoje, né? Com vários CNPJs, com vários funcionários, com gente formada, com formação melhor do que a minha, inclusive. Ou seja, e eu à frente disso. Então, o segredo é não desistir. Trace metas, planos e corra atrás do objetivo. O resto é no tempo. E poupe, né? Você falou muito, eu peguei isso, esse negócio do poupar. Porque uma hora você vai... Tu que é mãe? Eu que sou mãe, né? Uma hora aquela poupança ela vai ter o endereço certo. Com certeza. Vai ter o endereço certo. Com certeza. E assim, eu agradeço aí mais uma vez o convite de vocês. Nossa, a gente que agradece. A gente que agradece. Gente, então... a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer mais uma vez a gente estar compartilhando essa mesa, conversar, aprender de uma história tão rica como essa, de um trecho da história, né? Quem sabe a gente daqui a pouco vai fazer o 2, 3, 4, né? O Berg aqui voltando dos Estados Unidos, gente, abrir 13 lojas lá, a gente vai lá no lançamento, faz a gravação, com certeza. Já teve exclusiva aqui de lançamento de bolo de rolo. Alô, Nestlé. Alô, o Galá que eu quero, viu? O Galá que pode botar meu nome, Berg. Quando lançar, você diga aquela Quando lançar, a gente manda pra cá. Olha aí. Então é isso, gente. Sigam a gente lá, @negócio de meia hora é o nosso Instagram. A gente também está presente no Deezer, no Spotify, aqui no YouTube, tá bom? O nosso primeiro episódio já a gente também vai lançar os cortes aqui no YouTube, então fica ligado que vai ter sempre novidade. Isso. E o meu Instagram, se você quiser me seguir pessoalmente, né? É @Leonardo Ramos. O Leonardo tem 2 R's. E o teu? A Ana Letícia Lopes. E se você quiser participar também dessa mesa, assim como o Berg está aqui hoje, vocês fazem o quê, Leonardo? Manda uma mensagem lá pra gente no negócio de meia hora, que a gente vai atender, a gente vai agendar, a gente conversa e a gente vem pra cá, pra essa mesa, ouvir sua história, pra gente saber que de fato a gente pode, a gente consegue. Se você tirar o seu sonho do papel, se você tiver um objetivo, como o Berg falou, se você tiver persistência, você consegue. Então, isso daqui é para isso, é para você saber que você consegue sim empreender aqui no Brasil. É isso. Que coisa boa. Foi um prazer, Berg. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Que coisa boa. Valeu! Negócio de meia hora. Empreendedorismo como você nunca ouviu.